Hoje você vai aprender comigo aqui atividades de neuropsicomotricidade que pode mudar a forma como você trabalha equilíbrio, tonicidade das crianças inclusas na sua sala de aula, tá? Hoje, então, eu vou chamar aqui o professor e ele vai trabalhar essas atividades práticas para você aplicar aí. Então, você não sabe mais o que fazer para desenvolver a coordenação motora das suas crianças neurodivergentes? Então, é para você essa aula. Eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês a professora Regiane, uma especialista em neuropsicomotricidade que vai compartilhar aí muitas atividades práticas de coordenação para o desenvolvimento do equilíbrio, da tonicidade nas crianças em nossas salas de aula. Mas não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder essas dicas valiosas. Agora, professora, é com você! Então, hoje, com a minha fala a respeito do tônus, vocês vão compreender a importância que estes dois fatores neuropsicomotores, que é o equilíbrio e a tonicidade, têm o seu valor nesse processo de desenvolvimento, tá? De todos, quando eu falo todos, são todos os sujeitos, tá? Quando nós falamos em crianças inclusas, estamos falando em todas elas, não é, gente? Porque eu tenho observado na minha prática, porque eu gosto de olhar cadernos, eu sou pedagoga de escola pública de 6º ano. Então, eu estou muito preocupada com o tônus e o equilíbrio dessas crianças do 6º ano, porque eles estão num atraso do neurodesenvolvimento motor significativo. E isso tem implicado significativamente no processo de aprendizagem, na escrita dessas crianças e até no cair. Cair, professora? Sim. Eles não sabem cair. Ontem à noite eu fiz uma reunião com pais para conversar com eles sobre a importância do brincar, porque as crianças não sabem cair. Toda vez que uma criança minha de 6º ano cai, ela se quebra, ou quebra o braço, quebra o dedo. Quando vai tentar pegar uma bola, ela tem luxação nos dedos. Então, toda semana tem criança sendo encaminhada na educação física para o hospital, a gente tem que chamar o SAMU porque cai. Dias atrás, um aluno meu, numa brincadeira, caiu e quebrou os 2 braços, gente. Tá? Então, vejam como isso está sério. E eles já deveriam estar num patamar, segundo Luria, de desenvolvimento, de tônus, equilíbrio, tá? Numa especialização já bem significativa. E não estão. E isso tem me preocupado, tá, gente? Me preocupado muito. E aí a gente tem que ter o quê? Esse olhar, dentro da escola, temos que ter essa escuta dentro da escola, observar esse desenvolvimento das crianças, que vai implicar significativamente no seu processo de aprendizagem. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu sabia que ia ter uma coisa aqui clarinha, né? Deixa eu abrir o meu aqui, para mim conseguir ler aqui para vocês, tá? Então, as áreas psicomotoras aqui, ó. O desenvolvimento psicomotor de uma criança é afetado por uma variedade de fatores neuropsicológicos. Essas forças, elas interagem, elas trabalham junto para moldar o comportamento psicomotor da nossa criança. O que isso significa? Tá? Lá no curso, já falando do curso, vocês terão uma disciplina que vai se chamar Unidades Funcionais de Luria e outros autores, outros principais autores da neuropsicomotricidade, que a gente foca muito, pelo menos eu, enquanto docente dessa disciplina, em Victor da Fonseca e Vallon. Tá? Eu gosto muito desses 2 teóricos, que eles são são os caras, vamos colocar assim, do século XX, da psicomotricidade. E o Luria vai nos trazer essa informação de que o nosso cérebro, ele se desenvolve verticalmente, tá? Iniciando pela primeira unidade funcional de Luria, aonde está o tônus e o equilíbrio. A segunda unidade funcional do Luria, aonde vai estar lateralidade, noção espaço-temporal e consciência corporal. E a terceira unidade funcional de Luria, aonde tem a praxia fina e a praxia ampla. E aí, gente, acontece esse diálogo entre essas unidades funcionais. Aí, lá antigamente, tinha a teoria localizacionista, é um palavrão mesmo,
aonde se defendia a ideia de que o nosso cérebro era dividido em caixinhas e que cada caixinha fazia tal coisa no nosso corpo. Luria, né, desconstrói essa teoria dizendo não, tá? O nosso cérebro ele dialoga entre as diferentes áreas, entre as diferentes partes, e aí, né, o desenvolvimento psicomotor envolve a aquisição e o controle dos movimentos voluntários do corpo, bem como a sua maturação, né, das funções cognitivas, que permite à criança processar e responder adequadamente aos estímulos do ambiente. E nós precisamos, gente, através do brincar, sabe? Eu vejo assim que a escola, ela se torna chata quando a gente para de brincar. E o brincar, gente, ele desenvolve, né, as funções cognitivas, essas habilidades que são necessárias para as aprendizagens, né, e desenvolve as nossas habilidades neuropsicomotoras. Tá? Então, vamos brincar mais com as crianças. A escola precisa ser um espaço de felicidade, um espaço de alegria, um espaço transformador na vida dessas crianças. E os fatores neuropsicomotores, tá? Esses fatores neuropsicomotores, eles vão exercer, então, uma influência na psicomotricidade da criança, tá? Esses fatores neuropsicomotores, aqui hoje na nossa aula, nós vamos ver especificamente 2, que são extremamente importantes para o desenvolvimento, que estão na primeira unidade funcional de Luria. Então, quando a gente fala em fatores neuropsicomotores, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso sujeito, para o nosso desenvolvimento cognitivo, social, e afetivo da criança e do adulto também, tá? E quais são esses principais fatores, né, neuropsicomotores que nós temos, tá? Então, eles são o tônus e o equilíbrio, que eu já comentei com vocês, que fica na primeira unidade funcional de Luria, que é o nosso foco hoje, tá? Nós temos a noção corporal, temporal, espacial, lateralidade, a apraxia fina e a apraxia ampla, que vão sendo desenvolvidas, né, no decorrer do desenvolvimento da criança, através do quê? De atividades lúdicas. Eu sempre falo que na psicomotricidade, na neuropsicomotricidade, nas atividades do brincar no dia a dia, que elas devem ter uma intencionalidade. Hoje eu vou dar essa atividade para as crianças, porque eu estou tão cansada. Eu entendo que você está cansada, professora. Entendo que eu também sempre estou cansada, né? Que é o corre do dia a dia, vem para cá, vai para lá, muda de escola, planeja, faz relatório. Nós temos uma vida muito corrida, mas foi a profissão que nós escolhemos, tá? É a profissão que nós escolhemos, é a profissão que nos realiza, independente de todo o corre, de todo o cansaço, quando eu chego no final do dia, e eu lembro tudo que eu pude proporcionar para os meus alunos como pedagoga, tá? Porque a gente proporciona muita coisa, como pedagoga, como professora de educação hospitalar também, onde eu uso muito o brincar, porque muitas das minhas crianças não podem ir para a escola, porque elas não podem fazer determinadas brincadeiras, porque elas podem se machucar e ter lesões graves. Eu trabalho no setor de hematologia na educação hospitalar, então doenças do sangue. Não tentem imaginar quantas doenças do sangue nós temos, que muitas vezes impede a criança de ir para a escola, mas lá no momento do atendimento, da medicação, da transfusão, enfim, elas têm um momento de ludicidade, porque eu tenho uma intencionalidade, que é desenvolver os fatores neuropsicomotores, que é desenvolver também as suas percepções sensoriais, porque através das nossas percepções sensoriais, nós processamos as informações que nos chegam. E a gente pode dar o quê? Respostas a essas informações. Tá, gente? Então, veja como é importante nós termos conhecimento dos fatores neuropsicomotores e termos conhecimento do que são as nossas percepções sensoriais, que também são 7. Tá? Nós temos os 5 sentidos: visão, o tato, a audição, paladar e o olfativo, né? Os cheiros. Mas nós temos ainda o proprioceptivo e o vestibular, que são as outras 2 percepções sensoriais. E elas, junto com os fatores neuropsicomotores, elas vão propor ao nosso aluno um pleno desenvolvimento. Mas para isso, professor, você precisa ter uma intencionalidade.
O que eu quero com essa atividade? Qual é o objetivo dessa atividade nesse processo de desenvolvimento destes sujeitos que estão ali em formação, tá bom? A tonicidade, então. O tônus, gente, ele é responsável por tudo, tá? Então, no desenvolvimento motor, ele vai garantir as nossas ações, as nossas posturas, esse movimento que eu estou fazendo, o levantar, o sentar, o se deitar na cama, as nossas lágrimas, as nossas emoções à flor da pele, quando eu assisto aquele filme que me causa uma certa emoção, é o nosso tônus respondendo. O nosso coração bate graças à nossa tonicidade. Não é, gente? Então, o tônus, ele é a origem de todas as nossas atividades motoras, gente, tá? Então, ele indica, a tonicidade, ela indica o nosso tônus muscular, que tem um papel fundamental no desenvolvimento neuromotor das crianças e nosso. Por que eu falo nós? Porque nós somos tônus. E eu tenho que trabalhar o meu tônus diariamente, tá? Então, por isso que ele garante as nossas atitudes, as nossas posturas de sentar, de ficar assim, tá? As nossas mímicas, as nossas ações, tá bom? Então, o tônus é uma atividade postural dos músculos que fixa nas articulações, e algumas posições determinadas, tá? Então, gente, é impossível nós separarmos a neuropsicomotricidade, o movimento humano, da tonicidade. Não tem como, tá? Então, a neuropsicomotricidade, ela se compõe, né, o movimento humano, ele se compõe por sucessões de tonicidade, que a todo tempo se materializa no nosso corpo, no nosso equilíbrio, nossos movimentos. Então, vou pensar, eu gosto de citar o exemplo, quando a gente fala de sucessões, né, que é nosso movimento, ele se compõe de sucessões de tonicidade, eu gosto de utilizar a arte como exemplo. Qual que é o princípio da arte, né? É o ponto. É o elemento principal da arte, é o ponto. Porque através do ponto, sucessivos pontos, eu enxergo esse ponto mais. Eu enxergo a linha. Então, eu enxergo o movimento. Quando eu faço sucessões, né? O nosso movimento humano é uma sucessão de tonicidade. Eu não estou enxergando o ponto, eu estou enxergando a linha. Eu não estou enxergando aquela sucessão detalhada ali do tônus. Eu estou enxergando o movimento como se fosse a linha. Para mim fazer esticar esse braço e voltar, isso é o meu movimento, é o meu corpo em movimento. E para que eu consiga realizar esse movimento, eu preciso do meu tônus. Mas eu preciso do meu tônus especializado. Eu preciso do meu tônus fortalecido. Porque senão, gente, nós não vamos ter dificuldade para caminhar, nós vamos ter dificuldade para sair da cama, nós vamos ter uma preguiça intrínseca, como se o nosso corpo não tivesse força. E eu vou falar para vocês, né, quando a gente fala de experiências de vida. Eu tenho uma amiga que ela tá perdendo o tônus dela. E aí ela foi no médico, que eu pedi para ela ir ao médico. O médico disse que se ela não fortalecer o tônus dela, ela vai cair numa cadeira de rodas. Depois de uma cadeira de rodas, gente, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque o nosso corpo é tônus. Se a gente respira, é tônus. Se o nosso coração bate, é tônus. Então, veja, e ela só tem 26 anos. É uma pessoa jovem que tem uma retrogênese de tônus de uma pessoa de 96 anos, segundo o médico. Tá? Então, veja como isso é grave, gente. E a importância dessa estimulação desde a tenridade. Vamos brincar com as nossas crianças. O equilíbrio é a capacidade de manutenção do corpo em uma mesma posição durante um tempo determinado. Esse movimento seja, tá, estático ou em movimento, tá, que a gente chama de dinâmico, parado ou estático, parado, dinâmico, em movimento, correndo, pulando, saltando, e inclusive sentando, tá? Sem equilíbrio postural a gente não senta. Aí vou perguntar uma coisa para vocês aí, que eu fiz isso no início do ano. Eu entro nas salas e olhei qual criança minha que estava com os pezinhos encostados no chão quando sentava na cadeira.
sentar assim, tá, gente? Ó, aqui, ó. Aqui, né, a carteira, imagine que seja uma carteira de escola, as costas aqui encostada, o cóccix ali atrás, as pernas, né, em cima da cadeira aqui, joelho dobrado e os pés no chão. Eu pedi para eles sentarem dessa forma e passei olhando um por um. Descobri 3 crianças que não estavam com os pezinhos no chão. Providenciamos, né, um mobiliário adequado no mesmo dia para que eles se sentassem de forma adequada. Isso vai interferir aonde? Na escrita, na aprendizagem, porque ela fica o quê? Balançando as perninhas, o equilíbrio dela vai estar ali, né, em desarmonia, nesse processo de estar, no momento que estar sentada, e ela precisa sentar de uma forma adequada para que ela tenha aí um pleno desenvolvimento. E aí o equilíbrio está relacionado ao controle postural, tá? Ao caminhar, ao levantar, ao sentar. Por isso, tônus e equilíbrio, ele se desenvolve ali paralelamente, tá? E está diretamente ligado à atenção e à afetividade. O equilíbrio também, ele vai estar ligado à percepção sensorial do nosso vestibular, tá? Então, o equilíbrio, gente, tá? Segundo o Rosa Neto, que é um teórico muito importante, sugiro a leitura dos livros dele, né? O equilíbrio é a base primordial de toda a ação diferenciada dos nossos membros. Quanto mais desarmônico, gente, é o movimento, tá? Mais se consome energia. O que é isso? Mais cansada a nossa criança fica. Quando você não tem a prática, quando nós não temos a prática da atividade física, quando nós vamos fazer uma caminhada de 100 metros, subir uma escada, não ficamos ofegantes? Tá? Porque o quê? Para fazer aquele exercício ali, aquela atividade física, consumiu uma demanda de energia que nos causou uma exaustão. Tá? E acontece com a nossa criança? Claro que acontece. Tá? Então, por isso a importância do brincar. E o equilíbrio, gente, ele se torna, então, de vital importância para o desenvolvimento motor da nossa criança, porque é onde ele vai, porque é através do equilíbrio e do tônus que vai desencadear todos os outros movimentos que nós realizamos, tá? E também o equilíbrio, é o equilíbrio que proporciona e sustenta o pleno funcionamento das nossas habilidades motoras globais, óculo manual, praxia fina, que é o que vocês vão ver da próxima questão da ortografia, tá? Então, a criança e nós precisamos do equilíbrio para nos coordenar fisicamente e mentalmente. Porque a gente tem que lembrar que tudo está aqui, ó. Tá, gente? Tudo está aqui, tá? Aí é para a gente se manter bem consigo mesmo, ser independente na prática, nas atividades da vida diária, para a gente ultrapassar os obstáculos da nossa vida. E aí o equilíbrio também, ele pode ser visto como moderação, né? Uma ação ou movimento, né? Que pode, e o excesso dessa desorganização do desenvolvimento motor acontece, então, por essa falta do equilíbrio, tá? Então, gente, só para fixar, o equilíbrio e o tônus é a base dos nossos movimentos. Sem tônus e sem o equilíbrio, não há desenvolvimento. E eu gosto, assim, antes de a gente passar para as atividades, eu gosto muito de falar sobre o diálogo tônico. O que é o diálogo tônico que nós temos? É a conversa entre dois corpos, tá? Sem uma fala. Onde a gente está, por exemplo, numa situação, você chega em casa hipertônica, com aquela tensão que é a rigidez do tônus muscular. Você chega tônica, cansada, aqui está doendo, e está toda ali inflamada, né? Que às vezes a gente está tão tenso, o nosso tônus inflama, tá? Tem essa inflamação, e aí você chega tensa. Aí você senta no sofá, aí um filho, ou marido, ou esposa, faz aquela massagem relaxante no pé, ou faz um carinho no seu cabelo, assim, ou só de tocar 2 vezes aqui, você já fica assim, ó. Tá? É a sua resposta a esse estímulo que você está tendo, ou seja, você fica em estado de hipotonia, um estado de relaxamento dentro da normalidade. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só, essa atividade com bola, tá? É muito interessante.
Aqui nós vamos trabalhar o equilíbrio, o tônus da criança, o fortalecimento do tônus muscular abdominal, tá? Dos ombros aqui em cima, tá? Então a gente vai deitar a criança de barriga para cima primeiro, tá? E aí eu vou fazer este movimento com a bola para frente, para trás, tá? Se a criança vai se demonstrar insegura, então a gente tem que começar bem do simples para o complexo. Começa só movimentos bem levinhos assim, tá? Gradativamente, como vocês vão realizando essa estimulação com o bebê, vocês aumentem, né, o nível de movimento e também a questão da velocidade do movimento também. Devagar para o rápido, volta para o devagar, para o rápido. Nós estamos, de uma certa forma, inconscientemente, já trabalhando com a criança, o ritmo. Ritmo é noção temporal, que também é extremamente importante para as aprendizagens posteriores, a linguagem, né, da alfabetização, da leitura, da escrita e de conceitos matemáticos e artísticos também, tá? E depois, né, eu vou dificultando, eu vou colocar essa criança de barriga para baixo, onde ela vai apoiar os dois bracinhos em posição de engatinhar, para fazer esse fortalecimento aqui, ou seja, preparar essa criança para a habilidade do engatinhar, tá? Aqui é uma sugestão para fazer lá com os bebês, mas tá, a gente observa muitos psicomotricistas, neuropsicomotricistas, TOs, fazendo com as crianças maiores. Algumas crianças, inclusive, nessa atividade que a criança está com os bracinhos, eles deitam com a barriga em cima da bola para fazer esse trabalho do movimento. E aí eles dão apoio com a perna atrás, tá? Como se fosse... Aí vão para frente, bate as mãos no chão, apoia para voltar para trás. Aí lá atrás, bate os pés no chão para voltar para frente, tá? Com os maiores também. Essa bola é utilizada, gente, eu faço dança, e antes da minha dança, eu vejo as outras mulheres e homens fazendo pilates. E é utilizada essa bola para fazer, inclusive, este movimento que eu acabei de fazer, tá de barriga em cima, fazer o movimento do rolar para frente e para trás, e usando de apoio para fazer o movimento as pernas e os braços, para fazer esse fortalecimento, tá? E aí, como eu vou segurar? Começa sempre pelo quadril da criança, vai descendo para a coxa, vai descendo para o joelho, até segurar no pé, tá bom? Aqui atividades com os bebês, né? Para estimular essa questão do erguer o pescocinho, tá? Então, a gente precisa fazer essa estimulação para o bebê. Então, olha, nada melhor do que fazer uma contação de história, uma cantigas, colocar os bebês de barriga para baixo, e eles fazerem esse movimento do erguer o pescocinho em busca do som da voz da professora, tá? Vocês podem ver que alguns já conseguem, outros não, até porque são menores, precisa ali da outra professora ajudando nessa estimulação, tá bom? Posso trabalhar com música aqui, com contação de histórias ou com instrumentos musicais também, tá? Aqui nós vamos ver, né, ó, a criança vem engatinhando, e aí nós colocamos as bolinhas numa altura que ela consegue pegar com a mão, aonde ela vai se apoiar em três, né? Com uma mão, um braço só e as duas perninhas, e a outra mão ela vai estar fazendo esse puxar e jogando no chão. Ou se você vai acompanhando, coloca um recipiente ali junto e vai acompanhando para ela estar encaixando e colocando dentro. Já estamos estimulando o tônus, o equilíbrio, motricidade fina. Olha o movimento que ela vai fazer. Arco da mão, tá? E aqui na lateral, nós temos o bambolê. O bambolê, eu digo que é um instrumento, né, gente, que não pode faltar numa sala de aula de educação infantil e numa sala de aula de neuropsicomotricidade, tá? Então, nós temos ali as bolinhas colocadas na fita, a criança começa a pegar, ela se senta a criança na frente, ela vai pegar as que estão na altura dela. As que não estiverem à altura dela, ela vai criar estratégias, e que você pode ajudar ela nessas estratégias, é claro, tá? Ela vai se esticar para pegar as bolinhas, olha o esticar, tá? Ela vai exigir do tônus dela, né, esse esticar, e ela vai puxar essa bolinha. Quando ela não conseguir mais se esticando pegar, ela vai tentar de outras formas, ela não consegue ficar de joelhos, ela não consegue ficar em pé por conta da idade, você vai ajudá-la segurando, ou aqui embaixo, tá? Normalmente é sugerido que pegue uma toalha, uma fralda para ajudar ela a se erguer, ou pelo quadril para que ela tenha sustentação para ficar em pezinho, e aí ela vai conseguir pegar as bolinhas para você, tá bom? Aqui, ó, quando a criança já consegue ficar em pé,
Nós fazemos a mesma atividade, né, dela andar de marcha lateral, com uma mão ela está se apoiando para manter seu equilíbrio, tá? E com a outra ela vai puxando as bolinhas, né, e colocando no recipiente ou deixando ali no chão, tá bom? Aqui nós temos junto, né, equilíbrio, tá? Equilíbrio e tônus, trabalhando também a percepção sensorial, a tátil, tá? A partir dessas texturas que esses brinquedos têm, onde a criança, ela percorre um percurso e depois ela vai andar em cima dessas meias bolas, que são cheias de outras bolinhas, assim, para a criança ter essa percepção. E andar em cima dela para manter este equilíbrio, trabalhar este equilíbrio. Algumas crianças, na primeira vez, no início, vão necessitar que você faça esse percurso segurando a mão dela, ou às vezes as duas mãos, depois uma mão, até que ela consiga realizar sozinha essa atividade, tá bom? Aqui a criança, né, nós vamos utilizar arcos, tá? Mas se eu não tenho arco, eu posso fazer o círculo com giz, com fita, enfim, posso fazer quadrado, triângulo, retângulo, a figura geométrica que eu quiser. Lá na frente, eu tenho, né, como se fosse uma centopeia ali, com as cores, tá? E tenho os rolinhos de papel higiênico, que também, gente, o rolinho de papel higiênico, ele ajuda muito em várias atividades de psicomotricidade, de arte, né? Que nós podemos realizar com as nossas crianças, tá? Aí nós temos aqui, a criança faz o quê? Nós vamos fazer o pareamento também, que é percepção visual. Então, a criança, você vai combinar com ela qual é o tipo de marcha que ela vai ter. Se ela vai saltar igual canguru, se ela vai fazer marcha alternada, tá? Para chegar até no painel e parear as bolinhas, tá? A azul no círculo azul, a bolinha vermelha na vermelha e assim consecutivamente, tá bom? Essa aqui também eu acho bem interessante. E uma brincadeira parecida com essa, gente, eu quero que vocês depois olhem o quadro, anotem aí o quadro, né? Uma tela, uma obra de arte que vocês vão pesquisar e vocês vão achar várias brincadeiras que são super importantes para o desenvolvimento das nossas crianças, que é o quadro Jogos Infantis. Anotem aí, Jogos Infantis, de Peter Bruegel. É um quadro do Renascimento, do Renascimento fora da Itália, tá? Uns chamam de Renascimento nórdico, outros chamam de Renascimento fora da Itália, mas enfim. Nessa obra tem uma brincadeira bem parecida com essa, tá? Que fica do lado esquerdo da obra, tá? As crianças estão sentadas no chão, só que lá as crianças estão saltando as pernas. Aqui tem uma variação. A criança vai passando e as crianças vão levantando as pernas, fazendo fortalecimento do tônus abdominal. Por que precisa tanto do fortalecimento do tônus abdominal, gente? Para a gente sentar, para a gente levantar, entende? A força que a gente faz a todo tempo no nosso abdômen, tá bom? Então fica essa sugestão também, tá? Também trabalha a questão da percepção visual, de perceber visualmente o colega chegando e fazer esse levantamento das pernas, tá? Aqui também com arco e bolinhas e um tatame. Aí a criança vai rolar, tá? E vai rolar, vai pegar a bolinha e vai rolar de volta, onde ela vai colocar a bolinha aqui do outro arco. Pode ser um tatame, depois você pode aumentar para 2 tatames, tá? Esse rolar da nossa criança também. O bebê, quando ele tiver com dificuldade de iniciar o rolar, que a gente ensina ele a rolar, tá? Ou às vezes ele colocando um objeto de desejo, tá? Para essa criança, ela vai se instigar a buscar esse objeto também que ela gosta. Então, às vezes ela acaba rolando de umas formas que até pode machucar o bracinho. Então, quando a gente vai ensinar a criança, provavelmente ensinar a criança que tem aí uma certa hipotonia, que tenha já um laudo precoce, que tenha dificuldade, nós utilizamos o colchonete. Então, a gente coloca a criança em cima, colchonete virado, né, dessa forma, a criança assim, e aí eu vou fazer com o colchonete o rolar, e cuidar sempre para o bracinho não machucar, para ficar para trás aqui, não tá colocando esse bracinho na posição, e aí com o colchonete eu faço ela rolar, tá? Bem lentamente para aprender este movimento.
Aqui uma brincadeira também, além de trabalhar controle postural, equilíbrio e tonicidade, estamos trabalhando a colaboração e a empatia, porque as crianças não são iguais, cada um tem o seu ritmo, sua velocidade. Então aqui eles têm que fazer juntos, tá? Eles estão dentro do mesmo bambolê, tá? E aí eles puxam o bambolê para frente, eles pulam para o próximo bambolê, aí puxam o de trás para frente. Estão compreendendo? E vão fazendo juntos essa atividade, tá? Então, por isso a importância, essas atividades colaborativas são muito importantes. A criança, a gente precisa lá de forma lúdica, ensinar também a importância do trabalho em equipe, que lá na frente vai ser utilizado como metodologia ativa, os trabalhos em equipe, tá, gente? E elas precisam aprender a fazer isso. Aqui nós temos um trabalho bem básico, né, que vocês devem fazer, que são, assim, passar em cima de linhas. Mas essa aqui é um pouquinho diferente, são duas linhas diferentes. As crianças precisam também, colaborativamente, tá, passar por cima das duas e chegar as duas juntas ao final do percurso, tá? Também tem uma atividade que eu gosto bastante para trabalhar a questão do equilíbrio, que vai falar de linhas. Ao invés de fazer as linhas no chão, é eu fazer um caminho com cabo de vassoura. E aí também, as crianças de frente, duas filas de cabo de vassoura, primeiro em linha reta, tá? E aí as crianças também de mãozinhas dadas vão fazer a marcha lateral por cima desses cabos de vassoura, para também trabalhar o tônus e o equilíbrio delas, tá? Aqui não encontrei uma foto de criança, por isso eu coloquei essa de adulto, para dar essa sugestão para vocês. Eu amo essa brincadeira. Aonde a gente faz duas filas de bexigas, a criança vai pulando na marcha, né, no salto canguru, tá? E aí ela vai chegar lá no final, ela tem que furar ou bater com as mãos, tentar estourar essas bexigas. E aí quem estoura lá a primeira vence a atividade, tá? Também acho super lúdica e maravilhosa essa brincadeira. Aqui nós temos os percursos, tá? Aqui, ó, as escolas que têm esse material, gente, vamos abusar desses materiais, vamos usar, vamos deixar guardado, já guardado vai estragar e não vai usar. Então, tem as plataformas para caminhar, onde vai estar trabalhando, né, a marcha, o tônus, o equilíbrio, o controle postural dessa criança, o subir, o descer, tá? E nós temos aqueles outros objetos ali mais acolchoados também, que vai subir a montanha, vamos subir a montanha, tá? Aqui nós temos trabalhando também o saltar, a lateralidade também, ó. Eu vou virar de um lado, viro do outro, para a esquerda, para a direita. Então, aqui tem a atividade, dois exemplos, para trabalhar tanto com o arco, como para trabalhar fazendo os riscos no chão. E aí a gente vai saltar, né, com os dois pés juntos, ou um primeiro, depois o outro, e você vai sempre modificando essa forma do deslocamento da criança, tá? Ai, professora, eu não tenho esse arco. Pode ser bambolê, pode fazer no chão também. Aqui é o bambolê, que eu falo que o bambolê ele é incrível. Agora eu vou trazer várias sugestões usando bambolê, gente. Então, olha aqui, com cadeiras, passar por cima, a mãozinha na cabeça ali, tá? E a criança vai passar por cima, né? Vai saltar, tá? Esses bambolês. Vamos saltar o rio, as montanhas. Então, vamos saltar com essa criança esses bambolês. Aí, na foto ao lado, nós vamos passar por baixo, fazer este movimento aqui, ó, tá? Que vai fazer esse fortalecimento aqui dos membros superiores. E como é importante esse fortalecimento, né? Ombros, braços, mãos, tá? E as pernas também fazem aquele movimento para frente, para trás, no se arrastar. Aqui também, bambolê. Aqui, essa fila de bambolês também, vocês dialoguem com as crianças, e mudem sempre a estratégia do deslocamento. Alternado, canguru, tá? E aqui do lado, também o passar dentro, né, do túnel. A gente pode criar uma história, fazer sempre de uma forma muito lúdica em relação a essas atividades, tá, gente? Aqui também, né, olha só, aqui na imagem da esquerda, nós temos duas crianças equilibrando o bambolê no seu abdômen, tá? E passando por cima dos obstáculos que são os cones, até levar num outro espaço, tá bom? E a imagem ao lado é onde nós temos
tá? As crianças, tá? Duas cadeiras e colchonete para cada criança. Aonde as crianças têm, na primeira cadeira, os bambolês, e elas têm que colocar na cadeira de trás, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar, olha só, olha que atividade que vai forçar bastante a criança. E ela precisa dessas atividades de fortalecimento, né? Então, ela vai pegar aqui, vai deitar para trás, vai levantar, vai pegar outro, vai ir para trás e vai voltar, tá, gente? Na realização desta atividade. Olha só, aqui as outras ilustrações de como está sendo realizada, gente. Tá? E eu sempre gosto de perguntar assim, aí você consegue fazer essa atividade sem ficar uma semana com dor abdominal? Não é? E por que a gente fica com a dor abdominal, gente? Porque a gente não faz atividades, tá? Quando eu tô falando aqui de tônus, gente, equilíbrio, para termos qualidade de vida, tá? Estou também sugerindo, além dessas atividades para as crianças, eu também sugiro para vocês, tá? Quando a gente faz atividade física, que é onde a gente vai brincar na academia que seja, tá? Ou vai andar de bicicleta, vai fazer caminhada, tá? A gente também fica numa sensação de felicidade, uma sensação de bem-estar, que é muito importante para a nossa rotina, tá? Isso, Adelaide, serve para nós, tá? Por isso que eu falo assim, que o professor de educação infantil, ele tem que ter preparo físico. Aqui onde eu moro, que eu moro em Maringá, no Paraná, o concurso para educador infantil, gente, tem prova física, tá? Tem prova de abdominal e de agachamento, porque você não tem que agachar para pegar a criança, fazer isso, fazer aquilo, tá? Aqui também o bambolê, ó, as crianças jogando a bolinha na teia de aranha. No outro aqui, a teia de aranha está sendo segurada pelos colegas. As crianças jogam, né? Para ficar fixa essa bolinha, este movimento aqui. As outras crianças segurando com equilíbrio. Aqui nós temos uma outra forma de túnel, onde fica um pouco mais difícil para a criança, porque ela não vai se rastejar, engatinhar. Ela vai fazer a marcha, né? Para pular esses obstáculos desse túnel. Nós temos a corda. A corda também, gente, é um instrumento que a gente faz N possibilidades de brincadeira com ela, com as crianças. Então, nós temos aqui a corda, tá? Onde nós temos vários tipos de marcha. Aqui nós estamos fazendo a marcha, né, por cima da corda. Temos marcha lateral, marcha, né, andando um pé na frente do outro, tá bom? Podemos pular a corda, fazer a minhoca por cima, por baixo, tá? A corda também a gente trabalha ritmo, quando a gente vai começar a colocar as músicas durante as brincadeiras com corda. Aqui o bambolê também, gente, essa atividade, tá? Quero que vocês façam as atividades, gente, e quero que vocês marquem a Rema, e quero que vocês me marquem no Instagram, tá? @regiane.lageman, tá? Marquem lá, gente, façam essas brincadeiras, mostrem para nós o quanto nós estamos ajudando vocês a transformarem vidas, tá? E para os colegas também de vocês saberem aonde vocês estão aprendendo a fazer essas brincadeiras, tá? Essa aqui, gente, ela tem a professora e a criança. Então, ela tem a fila de bambolê, elas têm que pular no bambolê com os dois pés, encaixar a bolinha e saltar para fora do bambolê e soltar a bolinha. Voltar para dentro, encaixar. Aí elas chegam no final da fila, elas voltam ajuntando os bambolês, tá? Aí elas colocam os bambolês nas cadeirinhas, elas sentam na cadeirinha, elas passam o bambolê pela cadeirinha e pelo corpo delas e tiram, tá? Então aqui estamos trabalhando noção espacial, noção temporal, tônus, equilíbrio, lateralidade. Estão vendo que quando a gente faz uma atividade, não tem como a gente fazer vou fazer uma atividade só de tônus. Não tem como, porque o nosso cérebro, ele dialoga com as suas partes. Então, quando eu estou fazendo uma atividade de tônus, eu estou estimulando também outras habilidades neuropsicomotoras. Tá bom? Olha o bambolê aqui. Gente, eu amo bola de sabão, bolha de sabão, enfim. Tá? A criança ali, ó. Eu faço este movimento, né, para subir essa bolha de sabão. Aqui ao lado, uma brincadeira colaborativa, como eu disse, é muito importante as brincadeiras colaborativas, em fila, passando o bambolê, um ajudando o outro, né, passar esse bambolê
sem soltar as mãos. Aqui, ó, aqui a gente vai ter o colchonete para as crianças passarem, para até fixar esse bambolê, uma outra forma de brincar com bambolê. O caminhar coletivo com o bambolê. Então, eu tenho que aprender a respeitar o ritmo do meu colega, se ele é mais lento que eu, esperar, né, que esse sujeito me acompanhe. E aqui ao lado tem uma brincadeira que não é com bambolê, mas é com argolinhas. Mas se nós não tivermos essas argolas, a gente vai colocar o bambolê, porque o professor dá um jeito para tudo, né? Então, ó, um cabo de vassoura, um caminho a percorrer. Aqui a criança está em cima de um tablado, tá? Então, um caminho a percorrer pode ser uma linha que você trace no chão. Então, a criança vai segurar esse cabo de vassoura assim ou assim, tá? Com essas duas argolas ou bambolês. Olha o equilíbrio que ela tem que fazer. Olha a percepção visual que ela tem que ter também, tá? Vai já trabalhar aqui, ó, a força, né, de segurar aqui. Vai trabalhar toda essa questão do tônus do braço, tá? Para fazer esse percurso da nossa criança, tá bom? Aqui nós temos a sugestão para trabalhar com a coordenação bilateral e o tônus do braço. É este movimento aqui, os dois ao mesmo tempo. Quem dá conta aí, gente? Tá? E aí também deixei aqui o bambolê, a gente pode utilizar também para trabalhar a questão da noção temporal com a nossa criança. Uma sugestão aqui aleatória para vocês, tá? Aqui, ó, continua o bambolê, gente. Eu coloco, ó, lá a gente tirava o bambolê para colocar na cadeirinha. Aqui o bambolê segura as bolinhas, a criança pega a bolinha aqui atrás, senta e arremessa a bolinha como se fosse um basquete, arremessa essa bolinha para dentro da vasilha que as outras crianças estão segurando. Tá bom? Agora aqui, gente, tirar a bolinha, água, né? Água toda criança gosta. Então, tirar as bolinhas, tá? Da bacia com água e colocar na bacia com os pés, tá? É uma atividade que exercita o nosso tônus de tal forma, gente. Então, vamos praticar com a nossa criança, para que ela caia menos, para ela tenha o controle da sua marcha, para que ela consiga ter um equilíbrio postural também, que ela possa ter um desenvolvimento dos fatores neuropsicomotores de uma forma harmônica. E aqui ao lado a pescaria, aonde eu também exercito, né, a estimulação do tônus dos membros superiores, além de motricidade fina, percepção visual. Olha aqui, sem água. Eu não quero fazer com água, dá muita bagunça, eu faço sem a água. Olha aqui, 2 caixas, sabe o que isso aqui é tampa de caixa de papel sulfite, gente. Eu uso muito, eu crio muitas coisas a partir das tampas de caixa com caixa de sulfite, a tampa da caixa da sulfite, tá bom? Então aqui uma outra variação para a gente brincar. Aqui uma sugestão para trabalhar o movimento, né? Estático e dinâmico. Então, tem aqui essas imagens tem na internet, tem no meu Pinterest, que é o meu nome, Regiane Lagman, tá? E aí, aqui eu gosto muito assim, eu sempre digo, gente, coloquem música. Música, vamos colocar ali uma Katy Perry com Firework, que as crianças conhecem, porque é o tema de Madagascar, tá? Que é uma música alegre, de movimento, aí você coloca as crianças estão no movimento dinâmico, aí você vai lá e mostra o movimento estático. Aí elas olham para o movimento estático, param e fazem a estátua, tá? Aí fez a estátua, 15 segundos, parou, volta Katy Perry tocando, tá? Volta Katy Perry. Aí você vai lá, para. A criança olha para o movimento que você vai mostrar, tá? Aí ela faz o movimento, tá bom? Eu fiz, né, aqui no papel, mas, né, muitas escolas têm o retroprojetor, né, um projetor multimídia, dá para projetar, você só vai mudando, tá bom, gente? Ou faça no papel mesmo, ou você faz o movimento, que elas têm que te imitar. E aqui eu posso brincar também, ou individual, cada criança fazendo o seu movimento, de acordo com o que é mostrado, ou eu posso brincar de argila e escultor. Tá? Então, por exemplo, vou pegar alguém aqui, a Viviane Lobato, que está aparecendo aqui para mim. Eu e Viviane Lobato somos a dupla. Eu sou a argila, a Viviane é o escultor. Quando o professor mostra o movimento que a gente tem que fazer, o que a Viviane vai fazer? Com a minha autorização,
Sempre pedir se a criança autoriza outra criança a tocar no corpo dela, porque tem gente que não gosta, a gente respeita, tá? Continua brincando sozinha. Então, eu deixo a Viviane me esculpir. Ela vê o movimento que a professora mostrou, ela vai erguer o meu braço, erguer o outro braço, colocar a minha cabeça na posição, mexer na minha perna, abrir ou fechar ou dobrar. E eu fico ali, eu sou a escultura, tá? Aí a gente brinca assim, depois a gente troca. Eu vou ser o escultor e a Viviane será a minha argila. Assim a gente também está ensinando a criança a tocar no corpo do outro com respeito, tá? Com regra, pode tocar na cabeça, nos braços e nas pernas. Ok, gente? Caminhar em cima das pranchas de ovos, também vai trabalhar a questão de textura, tátil, tá? A questão tátil da criança, percepção sensorial. Aí a criança tem dificuldade em começar sozinha, tá? Aí você vai com as duas mãos, depois com uma mão, depois ela sozinha também, tá? E a gente pode fazer diferentes texturas desses caminhar, tá? Essa atividade tem várias fotos, que é uma sequência. Aí tem aqui a caixa de ovo, tem madeira, que é madeira de pinos, tem tapete de crochê, tem aquele tapete, aquela luva de lavar o carro, aquela verdinha, tem uns felpinhos assim, que é uma delícia. É gostoso para alguns, para outros pode não ser, tá? Aqui vamos fazer um encaixe. Aí podia ter colocado as fotos das minhas brincadeiras que eu faço, essas. Eu faço no hospital, né? Eu fiz bola na caçapa, que é essa da esquerda aqui, bola na caçapa, e fiz argola nos pinos também. Os pinos, gente, eu utilizei rolinho de papel higiênico. As crianças me ajudaram a pintar os rolinhos, peguei um papelão e fixei os rolinhos. Eles fazem com argola, tá? Fiz também a da argola na garrafa, que eles têm lá pra gente brincar, tá? Então, é muito divertido essas brincadeiras. Porque além de trabalhar tônus e equilíbrio, estamos trabalhando percepção visual, motricidade fina, organização e planejamento para acertar, tá? Que já está aqui no lobo frontal. Aqui nós temos um golfe. E olha lá, 2 macarrões, tá? Rolinhos de guardanapo e papel higiênico. E lá atrás as caçapas, de acordo com a cor da bola, que a gente vai acertar dentro da caçapa. Olha que brincadeira gostosa que a gente pode fazer. Lúdica, onde eu estou propondo o desenvolvimento da minha criança de uma forma prazerosa. Tá? Aqui, ó, as bexigas, para trabalhar. Ai, mas aí é motricidade fina, sim. Mas para que a criança tenha uma boa motricidade fina, eu preciso estimular os músculos das mãos, das extremidades. Então, olha só, bexigas uma bacia com água. As crianças adoram. Ela vai tirar e colocar da bacia essas bexigas, vai fazer essa massagenzinha aqui. Olha que movimento gostoso e o quanto isso proporciona desenvolvimento. Como a Mara diz, para que a criança tenha uma boa apreensão do lápis e uma boa pressão sobre o lápis, a gente precisa trabalhar essa musculatura, essa tonicidade dos dedos também, das extremidades. Olha aqui outra atividade também para trabalhar a questão da força, né, do tônus do braço e das mãos, dos dedos, tá? Aqui, ó, quebrar ovos, tá? Quebrar os ovos aí. Vazios, tá, gente? Ah, eu gosto muito dessa, tá? Tem a sequência aqui, ó. Eu fiz eu não, né? Faz um labirinto gigante. Se eu pudesse fazer no hospital isso aí, gente, eu já teria feito, né? Vou criar coragem para pedir autorização. Fazer esse labirinto numa parede, um carrinho, e a criança vai fazendo deslocamento nesse labirinto. Então, olha aqui, as questões cognitivas. Quando a gente fala que as atividades neuropsicomotoras desenvolvem o cognitivo, tá? Então, aqui, ó, é uma resolução de problemas que ela precisa fazer para chegar no final. Ok, gente? Aqui, ó, corrida do saco, com as crianças maiores, tá? Aqui, ó, o andar quando a gente coloca essa bola aqui no meio, ou bexiga no meio das pernas, é o andar pinguim, tá? Que a gente trabalha com a criança, deslocamento. Aqui, quando a gente vai encantar a criança, olha aqui, quando a gente vai estar trabalhando tônus, equilíbrio, planejamento, organização, percepção espacial, tá? E a professora tá ali, ela tá com as bexigas tudo em cima, tá vendo que ela coloca num painel, tá? Num painel ali a contagem de 5, 4, 3, 2, 1, ela abre e as crianças levantam, né? Que é a resposta ao estímulo que elas têm,
tá? E aí elas levantam e correm rapidamente para fazer ali o pegar dessas bexigas. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!